Olá amigos, aqui Francisco Pontes no canal Log News, cumprindo a nossa missão de mudar o mindset do transporte rodoviário de carga do Brasil. Hoje, a pedido de um amigo, vamos comentar sobre as modalidades de entrega. Tá? Como todo mundo sabe, durante os últimos anos, tivemos uma série de mudanças na última milha, né? Ou seja, o comportamento do mercado foi mudando, as transportadoras, uma boa parte não percebeu isso, né? E os embarcadores e os varejistas e o e-commerce começou a buscar novas maneiras de entregar, né? E até mesmo, em algum caso, eliminar o serviço do transporte rodoviário de carga e fazer com o caminhão próprio ou pegar um frotista, transferir de uma ponta a outra e na última milha contratar uma empresa terceirizada e ela fazer essa entrega. E nesse comportamento tem uma variação muito grande de custo para o que era, né? Ou seja, normalmente as transportadoras tinham uma tabela com frete mínimo, né, com faixas peso para esse tipo de produto carga bem fracionada, abaixo de 70 quilos, onde tinha um comportamento de 1 a 10, 11 a 20, 21 a 30, e a faixa ia até 100, depois de 100 quilos cobrava um frete peso e alguns componentes a mais do frete. E nesse comportamento, a primeira faixa de 0 a 10 acabava que a empresa pagava um frete mínimo de 30, 45, 50, 55 reais por 10 quilos de carga transportada, por exemplo, de São Paulo para Fortaleza. E esse transporte, 10 quilos por 55, vamos dizer assim, saía a 5,50 o quilo. Quando você começava a comparar esses preços dessa faixa peso, que era uma concorrência alta nesse nível de mercado fracionado, com carretas transitando de ponta a ponta no Brasil com 500, 400, 600 entregas, né? E com faturamento muito bom, né? E um quilo médio de 5,50, em alguns casos o frete rodoviário com um prazo bem maior ficava mais caro que o frete aéreo. E o mercado em si, o mercado consumidor, nunca tinha se atentado para isso, os clientes. Em algum momento alguém deve ter visto. E como eu falei em outra live que nós fizemos, os clientes começaram a perceber, a partir do momento que ele pede a informação para o BID, ele pede uma série de componentes e ele viu aquilo que ele não quer mais pagar, né? E viu quanto é que custa puxar uma carreta com uma transportadora de São Paulo para o Nordeste, ou para Fortaleza, para Recife, né? E aí alguém mais consciente começou a fazer as contas. Então, o fato é que todo mundo, até as transportadoras, tem que começar a rever sua estrutura de custo, porque essas margens vão diminuir cada vez mais. Então, é necessário que haja uma reflexão sobre isso. E isso impactou na criação de diversas modalidades de entrega. Antes, você chegava na ponta e entregava com um carro em 3/4, um HR, um Sprinter, um VUC, e isso daria um custo ali por entrega um pouco acima do que o mercado está praticando hoje, né? Então, o normal hoje, o que era? É exatamente isso, era um 3/4, um toco, uma van, um truque, né? E quando a carga mais fechada, uma carreta para entregar. Na sequência, o que aconteceu? Nós vimos a entrada das motos, ou seja, um operador chega com carga de São Paulo para cá, ou uma carga aérea, o que for, entrega para um operador local, ou ele mesmo tem um dele, e bota em cima de uma moto coisas de até 1 quilo, meio quilo, livros, pequenas coisas, iPod, todas essas coisas que são de pequeno porte, e chega a colocar 80, 100 entrega em cima de uma moto, que fica realmente bem interessante. Você vê uma moto dessa rodando por aí, tem bastante entrega. Então o motoqueiro sai com 100 entrega e ele recebe em média, por exemplo, aqui em Fortaleza, de quem opera para quem ele opera, ele recebe em média R$3,50.
Bom, ele recebe R$ 3,50. Se você comparar que essa entrega antes custava para o cliente 55 ou 30 que fosse, quantas vezes mais era? Então a entrada da moto foi o primeiro impacto, né? O outro ponto que está começando a acontecer na moto é exatamente com a aplicação do geoprocessamento da carteira de cliente, onde você secciona mais ainda as cidades e o motoqueiro recebe entrega para um raio máximo de 4 km, ali 3 km. Boa tarde. Um raio de 3 a 4 km. Então esse motoqueiro se concentra numa área da cidade muito pequena e a tendência é que cada entrega dessa está sendo paga hoje a R$ 2,50, R$ 3. E o motoqueiro trabalha nessas entregas, começa de 8 horas da manhã e vai até 8 horas da noite. Quando é entrega de e-commerce, as pessoas passam a estar em casa, né, no período que não era pandemia, mas passam a estar em casa, e muitas vezes entrega coisas à noite. Então, houve uma redução brusca disso. Então, o cliente que sairia, por exemplo, com 100 entregas a 55, então preço médio, ele pagaria R$ 5.500. Hoje, ele traz de São Paulo para Fortaleza a um preço médio de R$ 1,20 e se botar cair tudo no mínimo, ele vai pagar no máximo, se for 100 entregas, e ele botando dentro do carro que vem por ele, ele vai diminuir isso aí para R$ 3,50 mais a transferência, que não deve dar R$ 2 o quilo. Então é uma mudança muito brusca que muitas transportadoras não enxergaram que isso tinha mudado. E está mudando e vai mudar mais ainda. O outro instrumento, ou outro equipamento de entrega que está acontecendo são as bicicletas também. Então, bicicletas bem regionalizadas, no raio ali de 1 ou 2 quilômetros, em torno de um ponto central, ele acaba fazendo uma série de entregas sem gastar combustível e pega uns rapazinhos, uns meninos e bota para entregar, acima de 18 anos, claro, e aí aquela pessoa trabalha de bicicleta e fatura por dia aí R$ 100 e acaba entregando um volume alto que antes custava 4, 5 vezes mais. O outro ponto de entrega em algumas cidades, dependendo da concentração do comércio, tem gente que num ponto sai entregando pequenos volumes a pé, que é outra história de preço que nenhum equipamento precisa. Ele recebe um volume X de entrega de meio quilo, 200 gramas, ele leva ali 30 a 40 quilos e sai entregando, como se fosse uma pessoa dos Correios, por exemplo. O outro são os locais de retira, ou seja, aqueles locais onde algumas empresas transportadoras, né, estão nomeando papelarias, às vezes lanchonetes, pequenas lojas, aqueles locais onde ele habilita e esse local é convencido a ser um ponto de busca e buscar um atrativo para alguém entrar na loja, para poder, é possível, gerar outras vendas. E esse local é treinado ali no próprio celular da pessoa ou no computador, faz a entrega através de um QR Code e assina ali, entrega. A pessoa vai buscar naquele ponto, que é muito bom para as cidades tipo Salvador, Rio de Janeiro, onde tem muito morro e para subir com algumas cargas está meio complicado. Mas nas cidades mesmo planas, tem vários pontos, várias transportadoras já com diversos pontos de retira, né? Que é uma coisa interessante. O outro coisa são os móveis tipo box. Os móveis com as gavetas ou com as portas, a pessoa recebe no celular uma mensagem com QR Code, vai lá, abre o móvel, tem uma câmera filmando, ele tira, quando ele faz essa retirada com o próprio celular, com QR Code ou com uma senha, ele está assinando que recebeu o ok. Então, o outro ponto, ou seja, isso também barateia muito, porque não precisa esperar, o carro chega, bota lá 30, 40, 100 entregas e o pessoal vai, quando bota lá, o cliente recebe a aviso que já está no local e vai lá e pega. Ou seja, não tem gasto de combustível e entregas individuais. A pessoa vai lá num ponto e um carro coloca 100 volumes ali ou mais e cada um tira o seu e vai embora e pronto, né? O outro ponto é o que era tradicional, de retirar nas empresas no balcão, né? Que é uma coisa que já existia. Tá?
Então, o que está acontecendo? Né? É uma série de variações da modalidade de entrega que há uma diferença de até 1000%, vou dizer assim, do custo de entrega. E isso as transportadoras não perceberam. Então é daí onde a validade da última milha tem que ser melhor pensada. Então nós temos aplicativo que geoprocessa, faz todo esse mecanismo. E agora, né, começou a ser autorizado pela ANAC os testes com drone, que é uma outra ferramenta que vai dar uma velocidade incrível de entregas até X quilos. Aí, dependendo da capacidade do drone, tem drone que até leva, se não me engano, 3 a 10 quilos. O que vai se avaliar é o custo-benefício em relação a uma moto, mas ele tem uma escala, uma velocidade de entrega, uma carga que você leva de um trânsito, que ia gastar 1 hora, um drone vai na via aérea e vai lá e entrega em 5, 10 minutos, porque a pessoa não precisa alguém manobrar o drone, ele bota o endereço e ele vai até aquele ponto de entrega que foi mapeado e acertado com aquele cliente que vai ficar com aquela rotina contínua, tem um ponto onde o drone pousa sempre naquele mesmo canto. Né? O drone vai dar essa velocidade, ou seja, uma pessoa só vai operar diversos drones de entrega, como também já tem um misto, que é o carro, uma van, com o drone em cima, e esse drone vai nos locais de difícil acesso, como já tem na Europa. O carro para de um ponto, o operador dispara o drone, a pessoa vai, tem neve, o drone vai deixar até a porta da pessoa, voando, a pessoa não precisa se deslocar até a casa. Então, toda essa mudança e essa entrada do drone já cria uma outra expectativa de mercado, ou seja, a transportadora vai adquirir drone, vão ter empresas especializadas em operar drones para fazer entrega para todo mundo. Então, esse é um ponto muito interessante. Que é isso, estamos falando de entrega, mas o drone também poderá fazer coletas. Ou seja, ele vai lá no escritório, lá na Avenida Paulista, vai lá no heliporto do prédio, no horário X, naquele horário ele vai exatamente, chega no horário fixado, vai um aviso no celular de quem solicitou o serviço, a pessoa sobe no heliporto lá, no heliponto, sobe, pega a mercadoria ou bota a mercadoria do drone com a emissão de um prévio documento e vai embora. Ou seja, evita todo o trânsito e não tem gente no meio do processo. Quando chega lá na matriz, ele já joga num canto lá e ele já sai com outra missão. E o que é importante no drone? Ele não cansa. Ele só tem que ser recarregado. Então ele tem uma bateria, tem um X de durabilidade e uma carga X, ele vai operar diversas entregas e chega só aquela carga. Então nós temos aí um outro cenário já acontecendo. Tá? Então o drone sozinho, o drone com um carro fazendo entregas pequenas, e isso muda todo o cenário de precificação do frete. E aí é onde eu digo que há algumas transportadoras, pouquíssimas, né, somente de fora, que vão começar a utilizar. As do Brasil ainda estão pensando se vão utilizar. Mas o fato é que possivelmente nós vamos ter frotistas de drone que vão prestar serviço para as transportadoras ou para o pessoal que vem no e-commerce, que chega com a carreta e esses drones são disparados na cidade. O limite hoje do drone diz respeito só, porque a ANAC, pelo que eu já li, ele cria vias de circulação do drone. Então o drone ele não pode passar em cima de pessoas. Ele tem as vias que ele vai passar, a altitude. Então isso tudo vai ser, após esse teste, vão ter as vias, ou seja, nós vamos ter patamares de vias, né? E onde ele vai passar. Naturalmente ele deverá passar seguindo o mesmo fluxo dos carros. Se for o mesmo fluxo do carro, se ele cair, pode cair em cima do carro, ou vai em cima dos prédios das casas. Então, essa determinação que vai definir quais os limites disso aí. Tá? E quem primeiro chegar com a entrega do drone vai ter algumas preferências, ou vai ter uma cota de drones fazendo entrega ou coleta na cidade. Porque você imagina 1000 entregas,
você botar 10 drones circulando na região da cidade, você tem 10 drones circulando. Outra empresa chega com outras 200 entregas, ele tem lá mais uns 10 a 20 drones, que o drone só vai levar o quê? Normalmente uma entrega. Ou se for uma entrega de uma pizza, pelo que eu já vi, ele pode entregar até 3. Mas aí entra um outro fator que diz exatamente quais são as regiões do Brasil que tem a devida confiança para que a pessoa que pegue, que solicitou aquela pizza, tire só a dele e não as outras duas. Ou não leve até o próprio drone, porque pode acontecer um golpe. Então tem um fator cultural que tem que ser muito bem mapeado e primeiro vamos trabalhar naquela estrutura social, entre empresas, pessoas físicas e jurídicas, que gera a confiança devida com os devidos contratos e prévios assinados. Você não vai sair soltando entrega com drone em áreas de risco, que alguém vai pegar com o dia aqui no Nordeste uma baladeira e derrubar, porque não tem nada a perder, e vai pegar as peças e revender. Então tem uma série de questões que é diferente de fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, onde um drone desse circula e ninguém vai mexer com ele. O outro ponto que eu ia me esquecendo de falar são os carros que já estão sendo construídos, montados, especificamente para entrega e sem motorista. Já estão testando e tem locais já acontecendo isso. São os carros autônomos, onde ele já tem toda uma estrutura pronta para fazer entrega, que também entra nessa situação da segurança e do nível de confiança. Mas é um carro com todo elétrico, todo computadorizado, com roteirizador previamente definido, ele vai sair fazendo entregas, não cansa, não tem ninguém operando e vai ter um monitoramento só por videocâmera se acontecer alguma ocorrência. Isso também gera um ganho de escala. Não vai precisar de um motorista, que aí vai passar a ser um custo caro. Um carro desse, por uma produção em escala, ele não vai custar tanto. Então, nós temos então esse cenário do que era uma entrega com carro, em van, 3/4, toco, truque, e agora nós temos uma série de modalidades de entrega que a variação de custo vai ser muito grande. Então, quem se preparar antes e entrar nesse mercado, e já os testes já estão autorizados pela ANAC, tem toda uma regra lá que tem que ser obedecida, deverá levar alguma vantagem. Mas o grande ponto é qual vai ser o limite desses equipamentos sobrevoando as cidades. Então deverá ter uma cota, né? Ou seja, assim como tem carro no chão com rodízio, então em cima deverá ter alguma coisa, porque imaginar a Avenida Paulista cheio de escritório, com um monte de drones circulando dali, a possibilidade de acidente existe, mas é mínima, porque como ele tem a estrutura de geoprocessamento, a possibilidade de um abarroar no outro é mínima, porque você vai usar aquelas vias, né, e deverá ter algum instrumento que uma via não pode ser repetida por outro drone, naquele mesmo horário, naquele mesmo segundo. Então vai ter toda uma engenharia eletrônica aí e de dados que vai ajudar a compor isso aí. Então hoje, pessoal, era exatamente sobre essas modalidades, e isso é uma coisa a ser estudada, e as empresas têm que acordar para isso, porque o frete em si ele vai diminuir toda essa margem em cima dessas escalas que vão acontecer, além de toda a reengenharia que já foi feita, de aproximação dos estoques para os pontos de consumo via galpões em locais geograficamente melhor definidos comercialmente, ou as prateleiras infinitas ou estendidas, conforme queira o nome, onde lojas têm mini estoque para entregar, reduziram o transporte de carga fracionada transitando pelo Brasil. E ele transporta mais carga em grandes lotes e na ponta que faz fracionamento na última milha. Então, a estrutura de entrega da última milha como de coleta vai ser um ponto impactante na tomar decisão para contratar diversas transportadoras e de operadores de entrega de mercadoria. Por hoje, aqui Francisco Pontes, espero ter ajudado. Obrigado.